Bom dia, pessoal. Vou analisar aqui com vocês aqui, português, tá? Vamos lá. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras usada para expressar um pensamento. Quando falamos, fazemos algumas pausas para respirar e dar sentido ao que foi dito. Na escrita, essas pausas são representadas por sinais. Leia o texto. Ana Carolina e Ana Beatriz eram os bebezinhos mais iguais que eu já vi. Eram tão parecidos que a avó, que cuidava delas enquanto a mãe trabalhava, se atrapalhava toda e vez por outra dava 2 mamadeiras para uma, 2 banhos na outra. Quando cresceram, a confusão ficou maior, porque uma parecia a imagem da outra refletida no espelho. Mas elas eram iguais só por fora. Para escrever esse texto, a autora usou alguns sinais de pontuação. Vamos conhecer a função de cada um no texto ou na frase. Ponto final. Indica o fim de uma ideia. Indica que a frase acabou. Ana Carolina e Ana Beatriz eram os bebezinhos mais iguais que eu já vi. Ponto final. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. É usado no final da frase. Você gostaria de tomar um sorvete? Pergunta. Ponto de exclamação. Indica espanto ou admiração, causado por afeto, raiva ou surpresa. É usado no final da frase. Mas elas eram iguais só por fora. Nossa, que sol forte. Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. Quando cresceram, a confusão ficou maior, porque uma parecia a imagem da outra refletida no espelho. Preste atenção para quando você usar vírgula, você manter um raciocínio coerente, para você não ficar partindo a frase em locais que o raciocínio vai ser partido. É muito importante isso para observar a colocação da vírgula. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Queria vê-lo, sabia que era impossível. Lúcia toca flauta. Lúcia toca flauta. Luciana, violão. Reticência. Indica interrupção na fala ou pensamento. Dúvida. Interrupção da frase. Se atrapalhava toda e vez por outra dava 2 mamadeiras para uma, 2 banhos na outra. Reticência. Essa reticência significa que existia mais coisas que ela se atrapalhava, certo? Eu queria viajar, mas esse mais significa que ainda tem coisa para ser falado. 2 pontos. Indica que alguém vai falar, que ocorrerá uma explicação ou uma enumeração. Hoje vou ao supermercado comprar, 2 pontos, arroz, feijão, molho de tomate, macarrão e linguiça. Ou seja, houve uma enumeração. Luiz disse, 2 pontos, indica que Luiz vai falar. Acho que estamos perdidos. Travessão. Indica a fala de uma pessoa, de um personagem em uma conversa. O travessão indica a fala real, como o cara falou. Então Jorge disse, 2 pontos. Esse 2 pontos indica que Jorge vai falar. Travessão. Indica a fala de Jorge. Por que você quer ir embora? Ou seja, uma pergunta, uma frase interrogativa. Júlia respondeu, 2 pontos, travessão. Já é muito tarde. Ou seja, é uma exclamação, um espanto, né? Já é muito tarde. O travessão nas histórias em quadrinhos é substituído pelos balões. Como você está bonita? Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Mulher fala obrigada. Homem fala obrigado. Preste atenção nisso. Mulher fala obrigada. Homem fala obrigado. Parêntese. Indica uma explicação ou complemento na frase ou texto. Ele estava chorando. Parecia um bebê, porque não havia ganhado o prêmio. Esse parecia o bebê está explicando como ele estava chorando. Aspa. São usadas para destacar a palavra no texto, citar uma frase de alguém, indicar o que alguém pensa ou fala. A menina era legal.
como todos, com todos os seus amigos. Esse legal pode ser uma ideia de ironia, que ela não era tão legal assim. Ana Carolina adorava ser o centro das atenções e vivia rodeada pelos coleguinhas, entre aspas, pensamento de alguém. Tipos de frases. As frases podem ser, há vários tipos de frases. Frases afirmativa e frase negativa. Frase afirmativa é aquela que afirma alguma coisa. Ela termina com ponto final. O menino é guloso. Frase negativa é aquela que nega alguma coisa e termina com ponto final. O menino não é guloso. As frases exclamativas também podem ser interrogativa, exclamativa ou imperativa. Não faça isso. Frase imperativa negativa. Você não conhece meu irmão? Frase interrogativa negativa. Não me diga que você casou. Frase exclamativa negativa. Frases interrogativa é aquela que contém uma pergunta, termina com ponto de interrogação. Este menino é guloso. Este menino é guloso é uma pergunta, né? Este menino é guloso? Frase exclamativa é aquela que indica um espanto, admiração, alegria, termina com ponto de exclamação. Nossa, que menino guloso! Frase imperativa. Imperativa indica a ordem, pedido, termina com ponto final ou ponto de exclamação. Pegue já os seus brinquedos no chão. Pegue já os seus brinquedos no chão, uma ordem, né? Passe a caixa de bombom, por favor. Ou seja, a de cima, mais enfática, ponto de exclamação. E a de baixo, mais calma, mas não deixa de ser uma ordem. Passe a caixa de bombom, por favor. Então, termina com ponto final, certo? Valeu, pessoal.